Então esse é o primeiro banco de dados que a gente trabalhou. E antes de tudo, a gente precisa analisar esse banco de dados. Então a primeira coluna mostra basicamente uma numeração. 1, 2, 3, até o 36. Então isso daqui só está numerando as linhas, organizando. Então isso não é uma variável. Já a coluna B mostra o estado civil de cada pessoa. Então, associando isso ao exemplo que eu mostrei das variáveis, uma pessoa chegou ou fez uma pesquisa com 36 pessoas e ele fez a seguinte pergunta: então, qual o seu estado civil? Então, o estado civil é sim uma variável e é uma variável qualitativa. Na coluna B mostra o grau de instrução, que também é uma variável. Na coluna D é o número de filhos, que também é uma variável, que é uma variável quantitativa discreta. A coluna B é salários e perceba que na coluna F e na G é apenas uma variável, porque é a idade. Porém, a idade está dividida em anos e meses, ok? Então, essas duas colunas aqui são apenas uma variável, que é a idade. Na região de procedência, mostra interior, capital, outra. Então, isso daqui também é uma variável. Então, resumindo, nesse banco de dados, a gente tem 7 variáveis, com exceção a essa aqui, ó, a coluna A, que não é uma variável, ok? Então, na estatística, se a gente quiser analisar cada uma dessas variáveis, a gente pode analisar. Se a gente quiser ver se tem mais casados nessa pesquisa ou mais solteiros nessa pesquisa, a gente pode fazer. Se a gente quer saber se tem mais pessoas que terminaram o ensino fundamental ou ensino médio, a gente também pode fazer. E assim com as outras também, com o número de filhos, salário, região de procedência. Mas no nosso caso, a gente trabalhou com as idades. Então a gente pegou a variável idade e analisou se tem mais pessoas novas ou se tem mais pessoas com mais idade. Só que assim, existe um porém, porque a variável idade está separada em dados que estão em anos e valores que estão em meses, tá? Então a gente tem duas colunas aqui separadas, mas a gente não vai trabalhar com duas colunas separadas. Então, uma técnica para resolver esse problema é juntar essas duas colunas. Quando eu falo em juntar, eu estou falando em somar os valores que estão em anos e os valores que estão em meses. Após a gente somar todos esses valores, ou seja, esse primeiro valor da coluna F da linha 3 e o valor da mesma linha com a coluna G, depois esse com esse com esse com esse, então vai gerar novos valores aqui, que vão estar apenas em uma coluna, não separadamente como está aqui. Porém, existe um problema, porque a gente não pode sair somando sem converter a unidade de medida de tempo aqui, porque esses valores aqui estão em anos, esses valores estão em meses, então estão em unidade de medida diferente. Então, só para fixar melhor, lá eu tenho uma variável idade que está separada em anos e meses. Aqui eu coloquei um exemplo da variável peso que está separada em quilograma e grama, ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero juntar esses dois aqui. Porém, eu não posso sair somando aqui, ó, sem converter. Porque o que? Eu somei quilograma com grama. Qual seria a unidade de medida aqui? Pois é, né? Não faz o menor sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter os valores que estão em quilogramas para grama, ou eu tenho que converter todos os valores que estão em grama para quilograma.
Mas nesse caso, eu vou converter quilogramas para grama, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico esse valor que está em quilograma por 1000. E o resultado vai dar 9.000 gramas. A mesma coisa eu faço com 14 aqui embaixo. Então aqui eu converti. E agora sim, eu vou somar 9.000 gramas com 1 grama, que vai dar 9.001 gramas. Então deu para entender mais ou menos o que eu fiz aqui? Eu converti primeiro a unidade para ficar a mesma unidade de medida e assim a gente somar. Então a gente cria apenas uma coluna de peso aqui. E é com essa coluna que a gente vai começar a trabalhar. Só que no caso do trabalho, a gente pegou meses e converteu para anos. Então, como que a gente faz isso? Como a gente pega os meses e converte para anos? A gente é simples, a gente pega o valor do meses, por exemplo, se eu tenho 9 meses e quero converter para anos, eu pego 9 e divido por 12. O resultado já vai estar em ano.